Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a terceira semana que nós estamos tratando sobre este tema, tomando decisões corretas em um mundo trapaceiro. Por que mundo trapaceiro? A palavra mundo na Bíblia, ela tem pelo menos 3 significados. O primeiro é o cosmos, o universo, onde estão as estrelas, as galáxias, os planetas e tudo aquilo que está acontecendo nesse fundo escuro e sombrio que tanto encanta o homem, que o leva a buscar seus segredos. A palavra mundo também significa o planeta Terra, o mundo que nós vivemos. O mundo significa o universo, a Terra. Mas o mundo, a palavra mundo na Bíblia, ela é usada com o sentido de definir uma filosofia de vida que se opõe aos princípios de Deus. Então, essa filosofia tem um nome: mundanismo. E o mundo odeia a Deus. O mundo, segundo a definição, a filosofia do mundanismo odeia a Deus e odeia a todos aqueles que estão dispostos a viver para a sua glória. O mundo não odeia gente falsa, porque é falso. Não odeia gente mentirosa, porque ele é mentiroso. Ele chama para si pessoas que querem ser espertas, porque ele vive dentro dessa corrente de esperteza, numa competição frenética, com princípios imorais, um tentando derrubar o outro. O mundo diz que acolhe as pessoas, mas na verdade as odeia. O mundo diz que quer o bem do próximo, mas na verdade o que ele quer é levar o próximo ao caos.
E nós estamos assistindo a cada dia a maldade crescendo, o bom senso desaparecendo, suas crianças chegam em casa com hábitos que você desconhece. Você luta meses para ensinar uma palavra ao seu filho, e em uma semana ele vem com 10 palavras novas que você se horroriza ao ouvir. Como ele aprende rápido o que não presta. Ou não é assim? O mundo é trapaceiro. Ele oferece ilusões. Ele faz você enxergar o que você não precisa, dizendo que aquilo é necessário à sua vida, e você sai correndo atrás desesperadamente, achando que vai ser feliz, e na verdade você cai em um buraco quase sem fundo. Por que quase? Porque ainda eu e você cremos na graça de Deus. Deus ainda salva pessoas, Ele ainda fala, Ele ainda intervém, e graças a Deus por aqueles que o ouvem ainda, e que têm vontade de sair desse buraco. Por isso, nesta noite, eu vou usar um texto em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 20. E o tema para esta noite é: julgue as suas decisões pelos princípios de Deus. Eu penso que estou falando com cristãos neste lugar. Se eu estivesse em outro lugar, falando com pessoas que não amam a Deus, eu teria que explicar os termos de outra maneira. Mas creio que aqui posso falar dessa forma com vocês. Então, eu vou ler esses versículos, e vocês que receberam as minhas notas, tem todo o texto da parábola do filho pródigo, de tudo que aconteceu, porque na verdade eu vou fazer uso da parábola para mostrar alguma coisa. Eu vou retirar dessa parábola uma situação para mostrar a vocês alguma coisa, pois a parábola abrange muitos assuntos, mas o objetivo principal dessa parábola é mostrar que Deus aceita pessoas que se arrependem. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e
partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Eu vou ler só até aí. O restante da parábola vocês têm do versículo 21 até o 32 para ler em casa e não agora, porque agora nós estamos na presença de Deus e Ele quer nos ensinar o que precisamos aprender. Então vamos ser honestos com Ele. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Muita gente já escreveu sobre ela, e não há segredo. Nós vemos aí um rapaz que pega a parte da sua herança e deixa a presença do seu pai, as terras do seu pai, a sua família, para viver seus sonhos pessoais em um país, em uma outra terra bem distante. Mas durante o curso da sua vida, o seu percurso, seus dias naquele lugar, ele adota uma postura estranha aos hábitos que havia recebido no seio familiar. Ele adota costumes imorais, que não se ajustam a tudo aquilo que Deus espera de um filho dele. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, ele começa a se envolver com pornografia, naturalmente. E ele começa a desperdiçar toda a sua herança, todo o seu dinheiro. E nós vemos a situação
que ele chegou. Deus permite que ele chegasse ao fundo do poço. Mas Deus não pode intervir. Não porque não tenha poder para isso, mas porque ele não deve, por ser justo. Deus espera que aquele que tem pelo menos uma centelha, tenha uma chama, por pequena que seja, dentro de si, ainda acesa e brilhante, encontre naquele ponto claro, ainda que limitado, algum poder para enxergar a escuridão que a sua alma se meteu, e que tenha o desejo de retornar para Ele. Este é um breve resumo dessa parábola, que esse rapaz se arrepende e volta, e o pai o recebe com abraço e beijo, e restaura a sua vida nas suas terras, na sua presença. Um dia poderemos pensar nessa parábola, porque tem muitas coisas lá. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre a razão da parábola do filho perdido ou pródigo. Por que ela existe? Existe uma razão para Jesus ter citado. Os religiosos fanáticos da época de Jesus não entendiam a sua postura para com as pessoas de má fama, porque a religião sempre diz que você deve se retirar do meio dos maus. Mas Jesus, ele andava no meio dos maus. A religião sempre diz: você não pode entrar em uma determinada dimensão onde reina aquilo que é suspeito, aquilo que devora a verdade, aquilo que é suspeito de lutar contra Deus. Mas Jesus vivia nessas áreas. Ele resolveu não viver em Jerusalém, que era a capital religiosa, mas foi viver numa área assim, chamada Galileia. E Deus o fez crescer numa cidade chamada Nazaré, sobre a qual existia até um ditado popular, que vocês vão se lembrar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Jesus. Mas eles não viam assim. A vida de Jesus os incomodava. E eles queriam uma explicação. Por que Jesus agia daquela maneira? Os versículos 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas nos dão a razão. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos, que eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos.
eles eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Porque eles eram os que cobravam as taxas romanas do povo judeu. Eles pegavam o dinheiro para Roma, mas atravessavam o caminho e pegavam uma parte para eles. Eles eram corruptos. Imagine. Graças aos céus não existe essa gente aqui no Brasil. O Brasil está livre. Irmãos, toda vez que eu saio deste país, eu tenho vontade de voltar, e quando eu chego, eu tenho vontade de chorar. Um país tão lindo e maravilhoso, mas com gente da pior espécie governando. Parlamentares que não valem uma pitada de fumo, que não estão preocupados com a sociedade coisíssima nenhuma, mas preocupados em continuar enchendo seus bolsos por meio da corrupção e de conchavos. Gente podre. Eles vão se dar mal perante Deus. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, que a Bíblia chama de pecadores, chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura, isto é, ele dá acesso à sua pessoa, oferece companheirismo e amizade com essas pessoas, com gente de má fama, e toma refeição com elas. Jesus gostava de comer. Os maiores ensinamentos de Jesus sempre está ao lado de uma mesa. Na verdade, eu acho que eu vou adotar uma ideia aqui. O lanche dominical. Porque quando nós estamos comendo, a gente presta mais atenção. Bom, ao você pensar. Quando Jesus criou essa parábola, porque você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma alegoria. Você sabe o que é uma alegoria? Não é fantasia de escola de samba. Alegoria significa o quê? Você usa uma imagem, faz uso dela para ensinar alguma coisa. Então Jesus está criando uma história, algo fictício, para ensinar uma verdade sobre a necessidade de se arrepender, sobre a importância de entender que Deus está disposto a perdoar e aceitar pessoas que se arrependem, que admitem a si mesmos, que tomaram decisões erradas, que pecaram, que ofenderam o céu e a terra com suas atitudes e suas ações impensadas, e que se dispõem a retornar aos braços do Pai para terem uma vida restaurada e viverem dessa forma com Ele. Mas como eu disse a vocês,
Eu não vou falar nesta noite sobre a graça da salvação de Deus, mas sobre o que levou esse rapaz a tomar essa atitude. Eu já vi muitos pregadores dizendo: ele não deveria sair da casa do pai de jeito nenhum. Como eu já vi pessoas dizendo, e já disse isso a vocês, dizendo que cristão não pode ir numa festa, jamais. Cristão não foi chamado para ir em festa, em vez de ir na festa, vai para a igreja. E o pessoal fala: mas Jesus foi na festa de Caná da Galileia no casamento, e o pastor não sabendo o que responder, se ele foi, mas não devia ter ido, não. Então, em segundo lugar, Deus respeita as nossas decisões. Versículos 11 e 12 diz: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai o que fez? Não, meu filho, você não vai receber nada. Não está na hora. De jeito nenhum. O pai simplesmente foi lá e repartiu os bens entre os dois. É isso que você quer? É. Toma. Eu já vi gente dizendo que o filho errou quando pediu a herança. Ele não errou coisa nenhuma. Isso fazia parte da cultura judaica. Você adquiria a maioridade, você adquiria o direito de decidir sua vida. No Império Romano existia uma outra situação. Um filho pertencia ao pai e não à mãe por toda a sua vida. Você podia ser um senador romano e ainda você tinha que prestar obediência ao seu pai. Era uma loucura isso. Isso rouba a pessoa, rouba a privacidade de uma pessoa. Se bem que hoje em dia, que privacidade você tem com essas internets da vida? Você gostou de mim? Dá um like. Então, nós vivemos hoje atrás de likes, não é? Então veja só, o problema não está em ele sair, não é errado. O problema está dentro dele. Por que ele saiu? Então eu faço 2 perguntas. Por que ele tinha o desejo de pegar a parte que lhe cabia da herança? Por que ele quis pegar o dinheiro? O que o motivou a pedir sua parte da herança? Segundo, por que ele não queria mais viver na presença do pai, nas terras do pai? Por que ele não queria mais viver no seu, ou com a sua família? O que o motivou? O problema então está na motivação. E segundo o texto, a gente já vê logo que ele tomou esta decisão porque ele queria uma vida própria, ou não é? Ele queria ser senhor de si mesmo. Ele queria criar suas próprias regras de vida. Ele estava à procura de alegrias e prazeres pessoais, que é uma outra filosofia que o mundo trapaceiramente oferece às pessoas, e nós a chamamos de hedonismo. Hedonismo significa o quê?
que você vive pelo prazer. O prazer que o domina, o prazer que o dirige. Tudo pelo prazer. Não se constrói mais um relacionamento. O importante é ter prazer. Por isso, no primeiro encontro, já se vai para a cama. Aí ele diz: foi bom para você? Foi bom para mim. Aí depois eles se casam sem estruturar-se. E nós conhecemos bem a verdade de Jesus, que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando as intempéries chegarem, essa construção não vai suportar. Você imagina então, se no meio dessas intempéries, as pessoas resolvem ser honestas, erramos, vamos acertar, vamos. Agora você tem que lutar contra as pressões, contra a intempérie, tudo que está nela, e contra o solo frágil. Você vai ter que escavar, tomando cuidado para não derrubar o que já foi construído. Além do mais, você vai ter que se desfazer do que não presta. E você sabe quanto custa uma reforma. Até mesmo a reforma da beleza. Tem gente que gasta milhares de reais para ficar no salão de beleza, injeção aqui, injeção ali, puxa, tira essa aqui, pé de galinha sai. Tudo bem, você é feliz, não é pecado isso. Eu só estou dizendo a vocês que o quanto se gasta, sai caro. Para você ter uma vida digna, é caro. Para você seguir Jesus, é caro. Não é barato. Você pensa que é só chegar na igreja, levantar a mão, ó, pede por mim. Andar com Deus não é assim. Exige-se muito da pessoa. Você vê, nos versículos 13 ao 16, nós temos a experiência desse rapaz. Nós vemos o quanto ele foi buscar seus prazeres e o quanto ele abandonou tudo que aprendeu. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Vou ler tudo de novo, você se importa? Ali viveu uma vida como? Como? Cheia de pecado. E o que aconteceu? E desperdiçou tudo que tinha, isto é, o que é pecado? As pessoas não entendem o que é pecado. Pecado é você não acertar o alvo que Deus determinou para você. Então você começa a buscar. Eu acho que é assim, não é para ficar fazendo isso. O dia que Deus me der a permissão, gostaria de ensinar vocês sobre como você descobre a vontade de Deus.
vocês vão ver a bobagem que o povo evangélico faz para descobrir a vontade de Deus. Tem coisas que Deus nem quer saber. E Deus, mostra-me a tua vontade. Mas a vontade do cara já está lá. É uma palhaçada. Eu queria mostrar para você, para desmascarar essa coisa, essa bobagem que as pessoas, sabe, já está lá. Mas, pecado, você não vai na direção que Deus estabelece. O rapaz não cometeu nenhum pecado a dizer ao pai: eu quero minha parte da herança. O pecado estava na sua motivação, lá dentro. Você se lembra quando Jesus disse: se você olhar para uma moça com o desejo de possuí-la, você já cometeu adultério com ela. Se você olhar para uma pessoa com ódio, dentro de casa mesmo com ódio, mulheres e maridos, filhos e pais, o cônjuge passa, fedorento. Você, a Bíblia diz que você está cometendo o quê? Homicídio. Porque Deus, Ele julga a nossa motivação. O julgamento de Deus não é como os homens. Imagine o nosso STF julgando as causas pecaminosas. Seria uma maravilha. Quem tem dinheiro iria receber um tipo de sentença, quem não tem, outra. Mas Deus é justo. Ele não julga o homem somente pelo que fez, mas Ele julga o homem pelo que ele pretende fazer, porque Ele é onisciente. Esse é o problema, esse é o entrave, esse é o espinho que existe na vida de muitos teólogos, a onisciência de Deus. Você não pode negar. Nós estamos diante de um ser que sabe de antemão quem está aqui, que vai e quem não vai para a eternidade, quem vai entrar na arca e quem não vai, qual é o bicho que vai e o bicho que fica. Tem uns aqui que vão perder a corrida para lesma. Não é. Sabe que eu estou com uma leve desconfiança? Então, veja lá. Quando eu fico vendo estas coisas, eu por outro lado vejo Deus dizendo: prega. Deus sabe se eu vou, se eu não vou, mas Ele diz para mim: creia. Você viu sobre que corda você está andando? E você fica se achando um cara espiritual, que conhece, que sabe analisar. Se você está começando agora, baixa a bola. Para se conhecer um assunto leva-se anos. E dependendo dos professores que você tiver, você nunca irá conhecê-los.
E mesmo conhecendo, você pode fraquejar. Aí está. Quando uma pessoa não vai na direção do alto de Deus, a sua vida se torna uma vida sem juízo, sem sentido, um irresponsável, um mau exemplo, alguém que não deve ser imitado, sugerido a ninguém. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Você vê, Deus permite situações terríveis. Você diz assim: Deus já sabe as coisas de antemão, Deus já sabia que nós íamos ter tudo isso aqui no Brasil. Sim, mas Ele não tira a nossa responsabilidade pelas escolhas que fizemos. Tem muita porcaria em Brasília, em São Paulo, em tudo quanto é lugar, que nós colocamos lá. Esses governos passados que destruíram o país, que acabaram. Você vai no Rio de Janeiro, você não. Cadê a cidade maravilhosa? Está debaixo do crime. Por que escolheram aqueles políticos para governar? Porque caíram na fantasia, na trapaça. Isso fica para uma outra vez. Eu fico tentado a ficar falando essas coisas, e aí Então o rapaz já havia perdido tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. O cinto apertou. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Um judeu jamais trataria de porco. O judeu não come carne de porco. Ele não oferece carne de porco. O cristão come. Eu como. Uma delícia, uma bisteca. Então, uma vitela, hein? Empanada, uma vitela empanada, hein? Isso mesmo. Enquanto isso, os gaviões comem carniça. Então, seguindo em diante, aí então, ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí está um exemplo de uma pessoa que se cansou da família e queria uma vida própria e se destruiu. Aí está o exemplo de alguém que se cansa da igreja, que se cansa de Deus, que se cansa da Bíblia, que se cansa de tudo e quer uma vida própria. Deus não trouxe você a esse lugar. Por que você não tem paciência em se aquietar, aprender, mostrar os seus talentos para as pessoas que estão ao seu lado, fortalecer pessoas e esperar que Deus vá
empurrando você degrau acima. Por que você tem que começar a se achar que é isso, que é aquilo, que precisa ser isso, precisa ser aquilo? Deixa Deus mostrar a você, por meio das pessoas, quem você é. Na verdade, Deus nunca nos chama para sermos o que as pessoas dizem que nós devemos ser, mas Deus diz que nós devemos ser um tipo de pessoa para abençoar aqueles que não são nada, a fim de levá-los a conhecer Deus. Mas o problema é que nós nos cansamos, nós queremos nossos sonhos, os nossos olhos se enchem de ilusão, ou então as coisas não estão dando certo, então eu quero resolver os meus problemas dentro de mim, e os meus problemas não estão aqui, estão longe daqui. Certos homens dizem: não, meu problema não dá, minha família não dá, meu problema, a solução está longe da minha casa, longe da minha família, longe da minha mulher, longe do meu marido, longe dos meus filhos, longe dos meus pais. Mas não é assim. Você só vai se meter em confusão. Porque longe de Deus, os desejos carnais, os interesses pessoais crescem, porque você deixa de ouvir a única verdade que os combatia. Você vai se tornando um monstro, se entregando a princípios que se opõem a Deus. E você empobrece no caráter, na dignidade, como o rapaz da história. Entretanto, nem todos que saem da igreja ficam pobres, pelo contrário, muitos até se enriquecem, porque passam a adotar princípios da esperteza mundana. Enganam as pessoas, e eles crescem. Está cheio de pastores e líderes por aí, religiosos, usando a religião para se enriquecer, tirando o dinheiro das pessoas, usando a fragilidade emocional, o momento triste que a pessoa está passando, para enganá-las e tirar delas para benefício próprio. Eles se esquecem da verdade que muitos cristãos deveriam se lembrar, que Jesus disse que o homem pode ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Você hoje pode tomar uma decisão de não querer mais estar aqui, e eu não posso impedir. Você pode tomar a decisão de: domingo eu vou, domingo eu não vou. Eu já resolvi que dia sim, dia não, estarei na Hebrão. Eu não posso impedir. Você pode achar que a solução da sua vida está no futuro, mas não está. O futuro não lhe dá solução nenhuma. O futuro não lhe dá segurança nenhuma. Se você não tem bases sólidas, não há futuro, porque não existe o presente.
Deus nos livre da deformação que estão dando a palavra vitória no meio cristão. É vitória na música, é vitória no púlpito, é vitória, a vitória é minha, em nome de Jesus, a vida. Que vitória! Vitória na igreja parece que virou hoje sinônimo da expressão ganhar o mundo. Eu ganhei, eu estou vencendo, eu estou me recuperando, eu estou enchendo os bolsos de dinheiro, minha conta está crescendo. Vitória para Jesus não é ganhar o mundo, mas é vencer o mundo. O cristianismo não ensina você a ganhar o mundo, o evangelho ensina você a vencer o mundo. O mundo é terrível, você vê como ele é trapaceiro, ele consegue trapacear até mesmo aqueles que pregam a palavra de Deus. Parece que essas pessoas têm medo de falar a realidade. O Jorge, esta semana, se acordou agora, Jorge? Então, o Jorge, esta semana, ele trabalha com brinquedos de criança, e ele estava com um caminhão, não guiando, mas junto com o motorista e o ajudante. Ele é um vendedor, bem sucedido por sinal, graças a Deus, e sempre ajuda as nossas crianças aqui. Eu agradeço em público. Então, de repente, pessoas entram armadas na sua casa, com um revólver em punho, apontando ao rosto dele e de outras pessoas, sua família, familiares e os profissionais ao seu lado, colegas ao seu lado, e chamando-os de vagabundos. A casa caiu, seus vagabundos. Aí pegam o motorista e o ajudante e levam para um cativeiro, e dizem para o Jorge: já sabemos onde você mora, se ligar a polícia voltaremos e o matamos. Você vive no Brasil. Os outros governantes deram a oportunidade a isso. Qualquer pessoa de bom senso, desculpa, eu não vou fazer aqui discurso político, mas aceitaria esse do Moro, esse projeto do Moro, rapidamente, porque não é possível que um homem que é reconhecido no mundo inteiro não consegue ser reconhecido por uma ladainha neste país. Eu estive na Alemanha por várias vezes. A Europa está se tornando irreconhecível. Ninguém suporta mais políticos socialistas. As mentiras que chegam lá por meio da imprensa são inacreditáveis. Você tem que dizer às pessoas: mas isso não é verdade, não é isso que está acontecendo. E as pessoas de lá dizem: mas como vocês deixam que tudo isso aconteça? Vocês não fazem nada. Vão matar. Mas vocês não gritam. As notícias que vão para lá é que estão roubando o país. Olha, sinceramente, fazia tempo que eu não via uns meses de governo e eu não ouvi ninguém falando assim: o político do governo roubou. Não tem.
Os que roubaram estão indo para a cadeia. Porque não tem dignidade. Será que ninguém enxerga? Você vê como que o mundo é trapaceiro. Ele faz você acreditar que a mentira é a verdade. Na verdade, eu sei que o mundo não vai melhorar em jeito nenhum, porque Jesus falou isso. Mas eu não consigo ficar quieto vendo pessoas sofrendo, como nossos queridos que vieram da Venezuela. Quem é que aguenta olhar para a cara daquele Maduro que não cai da árvore? Quando todos sabem que há generais traficantes de drogas, todo mundo sabe que aquele presidente da Rússia é um bandido. Como é que eles conseguem se reeleger? Com todo mundo que eu conversei na Alemanha, eles querem que a Angela Merkel se exploda. Mas como é que ela se elege? Nós falamos na igreja, queremos uma vida com Deus, mas por que escolhemos mal? Eu quero bem para minha família, mas por que eu não escolho Deus? Eu quero bem para o meu filho, mas por que eu escolhi o mal? Deus respeita nossas decisões, porém, Ele espera que nos arrependamos de nossas escolhas erradas. Ele não vai intervir. Ele está disposto a aceitar, desde que você tome uma decisão correta. Versículos 17 ao 20. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Repare que ele caiu em si e pensou. A palavra, o verbo pensar aqui significa que ele externou seus pensamentos em palavras a si mesmo, isto é, ele falou consigo: você foi um idiota, não? Olha o que você fez com a sua vida. Ele falou. É como o judeu nos ensina a ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia só com os olhos, mas o judeu lê a Bíblia com os olhos e com os lábios. Quando ele pega um texto, ele diz: cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Eles recitam. Eles falam para se ouvir. Você vai no Muro das Lamentações, você os vê falando, recitando as Escrituras ali. Você já foi no Muro das Lamentações comigo, você se lembra disso? Você os viu falando. Esse rapaz comparou a sua posição com a que ele tinha na casa de seu pai e tomou a decisão: vou voltar. Ele reconheceu a extensão das suas más decisões.
elas afetaram tanto o céu como a terra. Isso significa que quando nós tomamos decisões erradas, os céus se entristecem, e quando nós tomamos decisões corretas, enchemos os céus de alegria, porque Jesus disse: há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se nesta noite você tomar uma decisão de andar ao lado de Deus, de dizer para si mesmo: chega, eu não quero mais fugir dos teus olhos, Senhor, não quero ser um Jonas, eu quero andar na tua presença e esperar em ti, aprender do Senhor, haverá grande alegria no céu. Ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, e assim fez. Esse rapaz havia jogado na lata do lixo tudo que havia aprendido, sua educação espiritual, moral e familiar. Ele jogou tudo na lata do lixo. Ele se tornou um péssimo exemplo. Ele não tinha mais nada para falar, nada para ensinar. Tanto que ele disse: eu não mereço mais ser chamado de seu filho. É isso que eu vou dizer ao meu pai, porque tudo que ele me deu, eu joguei fora. A herança, a educação, o esforço, a dignidade, joguei na lata do lixo. Por isso vou dizer a ele que eu não quero viver ali como um filho, mas como um trabalhador qualquer. Eu quero produzir. O seu coração mudou. Você percebe que existe realmente arrependimento ali. Ele não está mais atrás de posição de riqueza. Ele está agora querendo o quê? Servir. Ele não está atrás de uma posição elevada. Ele quer agora ser útil. É isso que um cristão deve ser: útil. Por isso, nós devemos aprender a tomar decisões à luz dos princípios de Deus. Você não pode simplesmente sair por aí achando que vai acontecer. Você tem que ter calma e paciência. Temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeitar a Deus é o meio pelo qual você aprende a olhar a vida com os olhos de Deus. Se você vai educar seu filho pelos princípios do mundo, você irá ensiná-lo a ganhar dinheiro, a conquistar, a ser isto ou aquilo. Mas se você educá-lo de acordo com os princípios de Deus, você irá ensiná-lo a ser gente, a respeitar, a entender os direitos e os deveres. Há muitos cristãos que tomam decisões erradas porque acreditam nas trapaças deste mundo. Por isso eu quero terminar dizendo a vocês, neste quarto ponto: julgue as suas decisões pelos princípios de Deus. E é este ponto que dá o nome ao nosso tema. Por quê? Me permita mostrar a vocês alguns princípios que você pode usar para tomar decisões.
Primeiro, a minha decisão contrairá os princípios morais estabelecidos por Deus. O que isso significa? A minha decisão é lícita, é moral. Deus diz: não matarás. E aí você guardou uma faca para matar seu marido hoje à noite. E você diz: Deus, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que eliminar essa vida. Mas a Bíblia é explícita: não matarás. Não mentirás. Irmãos, Deus me deu a oportunidade de viajar quase o mundo todo. Conheci muitas culturas. Mas devo falar dos brasileiros. Quantos brasileiros recebem um visto e ficam no país enganando o governo, para conseguir dinheiro para sustentar sua família? Eu entendo. Porém, é enganar, é mentir. É ilegal, é ilícito, é imoral. Contraria os mandamentos de Deus. Leva esta pessoa a enganar outras. Se você resolve sair do país, saia por meios legais. Deus, se você resolve sair do país, Deus não vai te matar por isso. Que tem gente que fala: Deus, me dá um sinal, se devo ir, você vê? À noite você sonha lá: how are you? Pronto, Deus falou comigo. Aí você fala: tem que ir. Como tem que ir? Você tem que saber por que você vai. A minha decisão trará benefícios à minha família ou só para mim? Aquilo que você pretende fazer vai edificar sua família na pessoa de Cristo, ou só lhe dará confortos, bem-estar? Tem gente que está tomando decisões e não pensa no bem-estar da família, é nele. A família não está com ele. Ela anda na sua cauda. A minha decisão tomará o lugar de Deus e da minha família em minha vida? Eu corro o risco de me tornar escravo de pessoas e do que pretendo alcançar? Há certas pessoas que se tornaram escravos do trabalho, dos estudos, do namorado, da mulher, do marido, do filho, do pai, da posição social. Eu não posso agradar a todos. Eu noto daqui, eu sou um homem experiente. Eu vejo quem aceita e quem não aceita as minhas palavras.
Eu tenho vontade de ir onde você está e gritar nos seus ouvidos. Eu vejo a sua postura de deboche, de desinteresse, mas eu tenho que me alegrar com aqueles que estão recebendo, que estão bebendo. Porque esses que debocham são os instrumentos satânicos que tentam abalar a minha mente. E isso você encontra em todo lugar. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil falar a verdade. Pense naquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida e da sua família. São os seus negócios, são os seus estudos, é o seu futuro. Pense. A minha decisão não me acusa, mas edificará ou fortalecerá outras pessoas em Cristo. Eu dizia há pouco no escritório, os cristãos ficam falando, isso é pecado, isso não é. Eu me lembro que quando eu ingressei na igreja, usar óculos escuros era pecado. Eles diziam assim, por que você está usando os olhos de Satanás? Como foi difícil me libertar dessas ideias. O paletó não podia ter atrás aquele rasgo, era pecado. A calça tinha que ser justa, que se fosse largo era pecado. O cabelo tinha que ficar bem ralinho, senão um pouquinho maior, pecado. Se a mulher raspasse os pelos da perna, era pecado. Então o homem tinha que dormir com um urso. A mulher não podia se maquiar, porque era pecado. Porque era chamada de Jezabel. Uma má interpretação das Escrituras. Você não podia ir a uma festa que era pecado, você não podia ir no cinema porque era pecado, você não podia ir na praia. Eu vi irmãos indo à praia de terno. Eu me lembro de uma cidade próxima, que o casal, o homem, não usava pijama para dormir, era o terno. Não estou mentindo. Ele punha a gravata e o calça com zíper era pecado. Eu ia falar um negócio, mas não vou. O que não era pecado? Então, Jesus me ilumina. Então eu fico pensando, tudo era pecado. Beber vinho
era pecado. Mas quando você começa a olhar certas coisas, você tem que entender que Deus é o Senhor da sua consciência. Há certas coisas que para um é pecado, para outro não. O apóstolo Paulo, ele falava assim: para você comer carnes sacrificadas aos ídolos não é problema nenhum, e não há mesmo. Mas tem aqueles mais fracos que dizem que imagina eu comer uma carne que sobrou de um sacrifício que foi oferecido aos ídolos, de maneira alguma. Então Paulo fala assim: não coma carne na frente deles, come lá em casa. Viu, dona Edith? Você gosta de beber vinho? Não é pecado. A Bíblia diz: não se embriague. Aí eu disse assim: mas o vinho era suco da uva, uma ova. Um dia eu estava com a Denise num kibbutz em Israel, e eles deram o vinho de Jesus para a gente tomar. Aí eu dei, eram 2 dedos, era abaixo da Trindade, e eu tomei 2 dedos, o Mar Morto, que era a altura que a gente estava ali, 450 metros abaixo do nível do mar, do ponto zero. Ele subiu uns 75 metros na primeira bolada. Eu vi o Mar Morto começar a rir da minha cara. Morto já não estava mais. Um calor do deserto, eu vi o mar tremendo de frio. Enfim, eu cheguei à conclusão: Jesus era cabra macho mesmo, para tomar aquele vinho e ficar firme. Imagine o vinho que ele deu na festa em Caná. Gente, vocês precisam ter maturidade. Aí outro chega para mim e fala assim: eu posso tomar um copinho de cerveja, pastor? Toma, não é? E cachaça? Não, não toma cachaça, porque é bebida forte. A Bíblia é clara: não tome. Aí o irmão chega assim: mas quantas latas? Pode ser na fórmula do perdão 70/7? O maior pregador que o mundo já viu fumava charuto, chamava-se Charles Haddon Spurgeon. Um dia ele ficou louco da vida
que a loja que vendia charuto para ele, colocou lá na placa: compre aqui os charutos do pastor Spurt. E eu ainda escuto cristãos dizendo: Spurt já foi para o inferno, porque fumava charuto. E você, que é fofoqueiro, que fica espalhando isso para todo mundo? Gente, falei demais, né? Falei. Irmãos, o que eu estou falando aqui, falo com a coragem do Senhor para vocês. Alguns podem pegar o que eu estou dizendo e dizer por aí: o Walter liberou, não sei o que, eu sei como que é. O Walter agora disse que você pode encher a cara mesmo, vai pra praia, faz topless, faça na praia de nudismo dos irmãos. Jesus amado, leva caixa em caixa de cerveja, farofa, mexerica, frango, carcaça de frango. Pronto, vamos lá no Itaquerão. Enfim, ela ficou guardando. você tem que tomar cuidado Ficou guardando. para não ser pedra de tropeço para pessoas. Você deve saber a ocasião, você deve fazer aquilo que não te condena. Para não prejudicar a fé de alguém que é mais fraco. E por fim, a minha decisão honrará a Deus. Isto é, aquilo que eu pretendo fazer vai mostrar a realidade da grandeza, poder, misericórdia, bondade e amor de Deus às pessoas, ou é só uma motivação pessoal para que eu alcance prestígio e ganhos particulares? Eu podia falar sobre cada uma dessas em alguma outra ocasião, para ampliarmos o nosso entendimento, mas acredito que esse é um bom caminho. Antes de você tomar decisões, pense nesses princípios teológicos. Não fique pedindo luzinha para Deus. Me dá uma luz. Piscou ali, ó. Isso não é bíblico. Satanás pode fazer isso, mas ele não pode dizer: não seja mentiroso. Ele não pode dizer, ele não pode mudar isso. Para de mentir para sua mulher que você é um incompetente, um irresponsável, você não gosta de trabalhar. Para de mentir para o seu filho que você é um pai que não gosta de ficar ouvindo seus problemas, que você não é um bom educador. Para de mentir que você não está disposto a honrar sua família, seu pai, sua mãe. Para de mentir
dizendo que você é verdadeiro, quando no fundo você é falso. O tipo de gente que Deus está procurando não é aqueles que se fazem de santarrões, mas é aqueles que são humildes, que se consideram o nada, para saborear o tudo de Deus. Deus está procurando as pessoas que não querem mais dirigir suas vidas por si mesmas, porque se cansaram dos caminhos errados que andaram. Como diz Pedro, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Veja os discursos de rádio, YouTube, internet. Deus quer te dar prosperidade, Jesus quer te dar espiritualidade. Porque se você não tiver uma espiritualidade sólida, verdadeira, você se torna como um filho pródigo. Espero que Deus tenha falado com vocês, usando a minha vida. Eu ia falar em alemão, mas resolvi falar em português.